Olá, eu sou Zaqueu. Eu sou a Lauriette e hoje começa um novo quadro aqui no nosso canal, Sem Paredes. E para você que está se perguntando o que é 100 paredes, calma aí que eu já te explico. É um quadro que vai além de 4 paredes, né? Onde nós vamos falar sobre a nossa vida, nosso ministério com Deus. Onde nós vamos falar também sobre a nossa vida, nosso relacionamento, como a gente se conheceu, né? Como a gente entrou no ministério do pastorado, né? E hoje, já falando sobre o pastorado, nós vamos iniciar esse quadro falando de como foi para nós, né? Sermos pastores, como que nós entramos, né, nesse chamado, nesse ministério pastoral. Né? Então, para quem não sabe, por muito tempo, a gente já cuidou de igrejas de outros pastores e também a gente já teve um ministério que Deus entregou nas nossas mãos há mais de um ano atrás, isso? Isso. Então, Deus colocou nos nossos corações, antes de estar no nosso coração, estava no coração de Deus. E esse era o plano dele, esse era o projeto dele. E a gente teve essa experiência, né? E foi uma baita experiência, porque nós aprendemos demais. Nós erramos e nós acertamos. É isso aí. E falando sobre o assunto, né, para deixar claro aqui para muita gente que talvez não nos conhece, que também nos conhece, né? Desde o início, né, do nosso relacionamento, nós não tínhamos o propósito de sermos pastores, né, que cuidar de igreja, de pessoas, não era o nosso propósito, não estava no nosso coração. Tanto que quando Deus ele falou que nós iríamos trabalhar nessa área, né, a gente questionou Deus, eu principalmente questionei a Deus, né, sobre trabalhar como pastor, porque estava no meu coração que nós fazemos a obra missionária, né, que é ir louvando, pregando, isso, mas nunca, né, de estarmos à frente de uma obra, cuidando, né, como pastores, né, sendo pastores, sendo líderes espirituais. E falando sobre o assunto, né, quando Deus ele nos levou ao pastorado, né, começou com teu pai, né? Isso. Iniciou na igreja do meu sogro, né, que é o pai da minha esposa. Foi lá que iniciou o nosso ministério, né, de pastores, né, o nosso pastorado. E abrindo um parênteses nesse assunto, quando Deus colocou no meu coração e Ele disse: chegou o tempo de vocês abrir o ministério de vocês, eu fiquei muito assustada e eu peguei e pensei: eu vou fazer um propósito com Deus, né? Uma prova para ter certeza que foi Ele que falou comigo isso. Então, neste momento, eu orei, só eu e Deus, dentro de casa, e eu falei: Deus, se for da tua vontade, se for o Senhor que falou para mim que chegou o tempo da gente abrir o nosso ministério, eu quero que o Senhor prove isso, né? E que o Senhor traga o meu pai aqui. Eu disse, né? Tipo, poderia ter chamado qualquer outro pastor, mas eu fui e disse eu queria que fosse o meu pai, né? E eu disse, eu quero que ele venha aqui e que ele fale, né? Que ele quer que o Zaqueu cuide de um culto na igreja dele e que ele unja o Zaqueu a pastor. Foi isso a prova que eu fiz. E eu não falei nem pro Zaqueu, eu só avisei ele que Deus tinha falado que tinha chegado o tempo do ministério e que eu tinha feito uma prova com Deus para ter certeza que era isso que Deus tinha falado. E aí, de tarde, o meu pai ligou e ele falou: filha, daqui a pouco eu tô chegando aí. E ele foi lá em casa e ele chegou e falou, né, exatamente pra ti, né, que ele tinha vindo e ele iria ser reto no que ele queria. Ele queria que o Zaqueu cuidasse de um culto, né, Isso, e verdade. que ele ungiria o Zaqueu a pastor. E depois, ou ele ajudaria nós a abrir o nosso ministério, ou o Zaqueu poderia ficar cuidando de uma das igrejas dele. Foi esse o propósito, né? Mas o propósito que estava no nosso coração, e antes de estar no nosso coração, que estava no coração de Deus, foi que nós tivéssemos até a nossa igreja, né? É isso aí, gente. E falando sobre o assunto, né, quando ele teve lá em casa, que ele falou exatamente sobre isso, né, que ele queria que eu cuidasse de um culto e que depois, né, eu poderia assumir uma igreja para mim pastorear. E depois também, se eu quisesse, de repente, abrir o nosso ministério, né, para nós trabalharmos ali com a visão ministerial que Deus deu para nós, ele até nos ajudaria. E foi aí que nós entendemos que era propósito de Deus, né? Estava no plano de Deus, estava no coração de Deus e não adiantaria nós querer fugir, porque não adianta. Por mais que eu tentei, por mais que eu relutei, né, fugir do chamado de pastorear, de fazer a obra de Deus, não tem como. A gente acaba, de certa forma, travando o nosso ministério quando a gente foge, né, do chamado, a gente foge
do propósito, e isso, de certa forma, atrai para nós muitas dificuldades, porque por nós desobedecer no início, né, ou não querer fazer, vamos colocar assim, uh, a obra do pastoreio, nós passamos muitas provações, né? Nossa, muita dificuldade. Meu Né? Deus. Nós passamos por várias igrejas, várias denominações, né? Em cada igreja a gente aprendeu alguma coisa, Muita né? coisa. Tivemos nossas lideranças e com cada líder a gente aprendeu, também ensinou o que nós sabíamos. Sempre respeitamos eles, sempre. Isso, verdade. Até o meu pai, que era meu pai, né? A gente Sim. sempre respeitou tudo que ele dizia, a gente obedecia tudo do jeito que ele falava, a gente fazia. E era tudo sempre da forma dele, até porque ele estava acima de nós, né? É isso aí. Né? E como Deus ele havia nos dado uma visão de ministério, uma visão ministerial, né? De como ele queria que nós trabalhássemos na sua obra. Então, por cada igreja que nós passamos, nós aprendemos, né, alguma coisa para nós poder assim colocar no nosso ministério, né? E nunca, assim como minha esposa falou, nunca desobedecendo ordem nenhuma de pastor, nenhum, né, relacionado a como nós trabalhar hoje no seu ministério, porque eu acredito que isso é uma base principal do cristão, né? Que é obedecer as, vamos dizer assim, as doutrinas das suas igrejas, né? As normas que são impostas. Por mais que você talvez de repente não concorde com todas as doutrinas ou normas, mas se você está no ministério, você deve obedecer. Porque se você obedece à sua liderança, você está obedecendo a Deus. E é isso que a gente sempre teve temor, né? Então nós tínhamos várias ideias, vários projetos e que nós nunca colocamos em igreja nenhuma sem antes, né, conversar com pastores da igreja, e se eles dissessem sim, nós colocávamos em prática. Se dissesse não, nós não colocávamos, não teimávamos, né? Porque nós sempre tivemos isso no coração, a obediência, né? E quando nós fomos chamados, né, ao pastoreio, que Deus fez tudo o que fez, né? Levou meu sogro lá em casa e ele veio falar sobre o assunto. Aí nós entendemos. É chegado o tempo. Meu Deus, deu nervoso, né? É chegado a hora de nós iniciarmos o nosso chamado, nosso E para ter certeza que era de Deus isso, porque a gente nunca quis, né? Nem o que eu falou, a gente nunca quis. Nossa, quando a gente falava sobre cuidar de igreja, depois a gente já tinha ajudado outros pastores e a gente dizia não, a gente só quer cantar, a gente só quer pregar e é isso aí, tá tudo certo, é o que a gente quer fazer, é o que Deus quer para nós. Sim. E Deus era o que a gente queria, na verdade, não era o que Deus tinha para nós. E aí, quando Deus falou, chegou o tempo, a gente, nossa, foi um baque para nós antes. Foi porque foi bem num tempo que nós não queríamos, né? Principalmente eu não queria, né? Não queria porque eu estava na empresa, né? Trabalhava na empresa e eu estava tendo oportunidades dentro dessa empresa, né? E essas oportunidades iam requerer bastante do meu tempo, então cuidar de pessoas, liderar era complicado, né? Para o que eu estava enfrentando naquele momento, assim, aquela oportunidade estava me trazendo muitos benefícios bons, né? Em um bom sentido, né? Mas cuidar da obra, né, requeria algum sacrifício. Mas Deus sempre faz do jeito certo, da Sim, forma certa. não adianta fugir do propósito de Deus. Eu não vou entrar mais nesse assunto, porque nós vamos gravar outros vídeos onde nós vamos trazer aqui exatamente o tema sobre isso. O tema vai ser desabafo de pastores. Já temos até o nome do tema. Então a gente vai trazer sobre esse assunto, mas no primeiro momento aqui, o assunto é, né, como nós entramos, né, nesse propósito de Deus de sermos pastores. E assim foi, né? Então meu sogro foi lá em casa, né, a gente conversou, aceitamos aí, né, de ajudar ele na obra lá, a cuidar de um culto. Iniciamos o projeto, né? E como eu pedi para Deus, né, que o Zaqueu fosse ungido, né, no primeiro culto que o Zaqueu assumiu lá para ajudar nos cultos, ele já ungiu o Zaqueu a pastor, porque estava no coração de Deus. É como eu sempre digo, antes de descer o óleo aqui na terra das mãos do homem, sempre vem de Deus, né? Sim. E falando sobre o assunto, olha só o que eu me lembrei. É que muitas vezes eu ouvi de pastores, de líderes, que eu tinha um chamado de liderança. Eu tinha chamado de liderar, né? Que Deus tinha um chamado de pastorear também.
E eu sempre, no primeiro momento, quando eu ouvia isso, eu dizia, não, eu não quero. É. Não, isso não é para mim. Desde quando a gente se conheceu, Isso. ele dizia, eu não quero. Chamado de pastor, eu não quero. Ele dizia, Não queria, não é para mim, eu gosto disso, de cantar, de tocar, de pregar, de ministrar, mas não de cuidar de pessoas. Era assim que eu me importava. Mas quando Deus ele me chamou para esse ministério, inclusive, né, até mesmo Deus eu quis questionar, mas não adianta questionar a vontade de Deus, e sempre a vontade de Deus vai ser melhor para nós. Né? Quando Deus ele me chamou, ele nos chamou para esse ministério, e eu aceitei, né? Por mais que eu tive que, como eu disse aqui, abrir mão de muita coisa, né? Nós tivemos, né? Abrir mão de muitas coisas, muitos projetos, muitos sonhos, né? Que a gente não pôde dar sequência, continuidade. Valeu a pena. Valeu a pena, porque ouvir a voz de Deus sempre vai valer a pena. Sempre vai ser melhor para a nossa vida. E como a minha esposa falou aqui, né, no primeiro dia já que nós assumimos a obra, né, Deus já tocou no coração do pastor, né, que era o pai dela, que ele nos ungiu, né, que nos separou ali para essa obra. E quando nós iniciamos, Deus ele começou a honrar, né? Deus começou a honrar, Deus começou a nos usar, né, nessa área. Deus começou a nos dar estrutura. Começamos aí a aprender, desenvolver, né, o nosso chamado pastoral, o nosso ministério pastoral, né? E como a gente havia conversado, né? A gente aprendeu muita coisa, né? Também ensinou muita coisa que a gente, né, aprendeu até mesmo com Deus, né? E assim nós fomos a cada dia nos aperfeiçoando. Ou seja, já deixando aqui um recado de Deus para quem de repente tem um chamado de pastor, de pregador, seja qual for o chamado que você tenha. Você não vai iniciar o teu chamado 100%. Não existe isso. Você inicia o teu chamado e Deus ele vai te aperfeiçoando. Ele vai te dando sabedoria, ele vai te dando discernimento, ele vai te orientando como tu tem que fazer as coisas. Né? Assim funciona o chamado. As pessoas geralmente elas esperam, né? Quando eu tiver condições, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, dessa forma, quando eu tiver assim, quando Deus me der isso, me der aquilo, eu vou fazer. Quando eu conquistar tal coisa, eu vou fazer. E não é assim. Não é assim. E geralmente o chamado, muitas das pessoas acham que o chamado é aquilo que a gente ama fazer, né? Nem sempre. Nem sempre. Claro que você vai aprender a amar. O que Deus quer para você, o chamado que Deus tem. Você vai aprender a amar. Mas nem sempre é o que você ama de início. Só que sempre antes de você já exercer, Deus sempre já vai enviar outras maneiras, né, de tu exercer essa função. Porque se nós pararmos para olhar desde o início, quando a gente começou, Deus sempre enviava pessoas pra gente. É verdade. A gente já pastoreava muito tempo antes. Nós não entendíamos. E nós não entendíamos. Não entendíamos por que as pessoas nos procuravam, nos pediam conselho, por que as pessoas nos pediam orientação espiritual. Né? Eu já tive casos de eu nem ser pastor, eu era obreiro ainda na obra, e chegar pastores até mim me perguntando como que eles fariam para viver tal experiência na sua vida, no seu ministério. Né? Teve situações de pastores vindo pedir conselhos espirituais e eu depois ficar até mesmo pensativo, mas como que ele sendo pastor vem pedir conselho para mim? Já teve pastores que sentou com nós, né? Isso. Pastoras que sentaram com nós e pediram orientação de como ensinar os membros deles. Verdade. Coisas que nós nem fazíamos e nós já tínhamos orientação do céu, né? Pra gente poder orientar eles. Sim, é verdade. Então, muito antes mesmo de nós recebermos a unção, né? Claro que do homem já vinha descendo do céu a unção de Deus para nossa vida e nós nem entendemos. Então, geralmente, se você parar para analisar a tua vida espiritual, existe algo que você já vem fazendo sem antes você exercer aquela função, né? Até mesmo no ministério, né? De repente você já vem sendo um diácono, um presbítero, e você não tem o título, você não tem a unção, mas você já vem exercendo. Então já começa aí, é só você começar a analisar o que você já vem exercendo, o que você já vem fazendo, para você entender que antes mesmo de você ser, você já vai ser usado por Deus naquela área. É verdade. E assim aconteceu com nós. Nós já orientávamos, na verdade a gente aconselhava casais, né? Até de madrugada, às vezes a gente ficava 5, 6 horas da manhã, né? Nós ficávamos ajudando casais para que eles não se separassem,
aconselhando, falando como que era o nosso relacionamento, ensinando. Orando. Então, tem casais que até hoje estão juntos através das nossas orações, através dos nossos conselhos, que tem a prova de poder dizer, né, que através dos nossos conselhos eles estão juntos, estão casados, estão bem, né, por causa disso. E já existe outros que não quiseram aceitar os nossos conselhos, infelizmente, hoje em dia, né, vivem até uma vida tumultuada, mas é escolhas, né? Como sempre digo, escolhas têm consequências. E uma coisa que nós aprendemos é que nunca é sobre nós, é sobre Deus, né? Sempre vai ser sobre Deus. Então não era nós, era o que estava em nós, o que está em nós, era a presença de Deus que nos dava sabedoria, que nos dá sabedoria, né, para nós trabalharmos no reino de Deus. Então sempre que nós aconselhamos alguém, nunca foi um intuito, vamos dizer assim, eu quero me meter na vida da pessoa. Não. E também nós nunca tivemos aquele pensamento assim, eu tive como eu posso dizer, eu tive um pensamento aqui, eu tive uma ideia, foi uma coisa assim que me veio na cabeça, eu vou aconselhar a pessoa para isso. Não, nós sempre aconselhamos orientados por Deus, debaixo da autoridade de Deus e pela palavra. Nunca foi algo assim que tipo, me veio na cabeça, eu vou dizer para a pessoa fazer assim que vai dar certo. Até porque daí nem daria certo, né? Não, nunca foi. Sempre que nós orientamos alguém, foi direcionado por Deus. Antes de dar qualquer orientação, seja ela no casamento, seja ela na vida espiritual, seja ela na vida financeira, nós sempre buscamos um conhecimento a mais, que é o conhecimento de Deus. Sempre buscamos em oração, falando com Deus, né? O que nós falaríamos para a pessoa, que nunca fosse nós, mas fosse Deus a nossa vida. E sempre que nós aconselhamos alguém direcionado por Deus, deu certo, né? Aconteceu. E existe hoje mesmo que a gente não tem mais um ministério, né, físico, o templo, né, ainda tem pessoas que dizem que eles têm a gente como os pastores deles ainda, tanto que pedem conselho, pedem oração, e a gente é muito grato por isso, por ainda ter ovelhas, né, que se lembram de nós e têm um carinho por nós ainda. E falando no assunto, né, de nós não termos o templo, né, físico, para deixar claro aqui para quem está assistindo, é que, né, nós migramos aí para outra cidade, né, ou seja, nós viemos embora da nossa cidade que nós estávamos para outra cidade, e na cidade a gente teve que fechar a igreja que nós estávamos cuidando, né, não foi algo assim que a gente quis fechar, que a gente decidiu fechar por conta própria, não, teve que fechar, tivemos que fechar por forças maiores, claro que nada relacionado, né, a pessoas, né, ou a nós mesmos, mas tudo espiritual, né, foram coisas que nós não tivemos escolha, tivemos que fechar, não relutamos, né, a respeito disso, né, oramos muito, mas foi necessário. Digo que foi necessário porque foi permissão de Deus, Deus permitiu, porque tinha um novo propósito, né? Deus sempre vai ter um novo propósito. E porque Deus queria nos ensinar ali naquele ministério, Ele nos ensinou. E a gente aprendeu bastante. Aprendemos muito, verdade. E com tudo isso, né, nós fomos criando estrutura, né? Eu posso dizer estrutura espiritual, né? Deus, Ele nos deu estrutura espiritual. Então, por isso que hoje nós não temos o templo físico, nós não somos mais pastores residentes de uma igreja, nós não temos uma igreja que nós cuidamos dela, que nós temos membros, mas não deixamos de ser pastores, né, usados por Deus, ungidos por Deus, né, que ainda aconselhamos pessoas quando vêm nos buscar conselho, né, que ainda oramos pelas pessoas, que ainda intercedemos, por mais que eu vou até dizer que por mais que tem gente que nem acredite, né, ou nem espere, mas nós ainda oramos por pessoas, né? Ainda oramos por pessoas. Ainda Deus, Ele nos direciona a orar por alguém, nós estamos sempre orando. Nos lembra das sempre pessoas, nos lembra das pessoas, os nossos membros, amigos, né, que estiveram com nós. Às vezes, Deus, na madrugada, Ele me acorda e me direciona a orar por alguém. E eu oro, né? Eu oro por aquela pessoa, oro por tal área da vida daquela pessoa que Deus me mostra. Então, nós ainda estamos fazendo, né, aquilo que Deus colocou no nosso coração para fazer. Hoje nós não temos um templo físico, né? Sim. Mas, como eu disse, a gente é dependente de Deus, a gente é direcionado por Deus. E se amanhã Ele decidir mudar esse foco, Ele vai fazer. E a gente está aqui disposto a fazer a vontade dEle, nunca a nossa. Porque se a gente tentar fazer de novo da nossa forma, vai dar errado, vai ser errado. E nós vamos perecer, né?
como aconteceu quando a gente não queria pastorear e Deus fez a gente pastorear. Então a gente está sempre em direção de Deus, aonde Ele mandar a gente ir, a gente vai, o que Ele mandar a gente fazer, a gente vai fazer, né? É isso aí. Né? Depois de tanto, né? De tanto nós passarmos por momentos de frustração, dificuldades por teimar, né? O desobedecer ou não querer fazer. Hoje nós sempre dizemos, o que Deus nos dá a fazer, vamos fazer. Né? E assim, tem sido assim, né? Desde nós vir embora, né, para cá, morar aqui, tudo foi Deus que nos mandou, Deus que nos orientou, nos direcionou para fazer, não fizemos nada assim de cabeça quente, acordamos de manhã, vamos embora e ponto final. Não, foi algo que Deus já vinha falando com nós há muito tempo, né? Já vinha falando com nós, vinha nos direcionando, vinha preparando tudo, né, para dar certo. E aí nós fizemos tudo direcionado por Deus, tudo direcionado por Deus, aqui estamos e graças a Deus, né, estamos bem, tá dando tudo certo. Deus tem honrado, tem abençoado. Mas antes de dar tudo certo também, a gente tem que abrir um parênteses e falar sobre isso, que deu tudo errado, né? E é algo que eu estava pensando ontem, pensando assim, parece como se Deus colocasse a gente como se fosse um arco e uma flecha, sabe? Que quando você bota a flecha no arco, você puxa a flecha bem para trás e você solta e ela voa longe. E assim Deus fez com nós, antes de nós virmos para cá. Deus fez a gente andar, né? Acho que uns 10 passos para trás, pra gente perecer, pra gente ver as pessoas abandonar a gente, pessoas que diziam que estavam com a gente, que confiavam na gente, pessoas que diziam que nos viam grande, pessoas, todo mundo quando viu a gente perecendo, não estendeu a mão para nos ajudar, né? De uma forma assim que precisasse mesmo de ajuda, recuou. E Deus fez isso para que Ele fizesse a gente aprender, né? Que quando Ele soltou a flecha, a gente foi mais longe, foi onde que Deus nos colocou e nos firmou agora por um tempo, né? Não sabemos o tempo, mas é o tempo de Deus. Verdade. Né? E falando sobre isso, né, bem, Deus me fez lembrar aqui de momentos que nós dois olhávamos um para o outro e dizíamos, é eu, você e Deus. É eu, você e Deus. E orarmos juntos na madrugada, né? E dobrarmos os nossos joelhos e orar e dizer para Deus, Deus, o que nós faremos, né? Por que, né, que todo mundo abandonou, o mundo que virou as costas, né? E quando eu falo todo mundo, né, eu falo as pessoas que diziam que estariam ali, né, que estariam do nosso lado, estariam nos apoiando. Claro que nós não fomos abandonados por todo mundo, mas o termo abandonado a gente fala de pessoas que também eram liderança, né, que também um nível espiritual, buscando, né, nos ajudar a orientar espiritualmente. E muitos viraram as costas, né? Muitos nos abandonaram. Sentimos a dor do abandono, né? Não é o assunto aqui para esse vídeo, mas a gente precisa, né, trazer para que você entenda, né, qual é o nosso objetivo aqui, né, do projeto Ministério Sem Parede, né, que é o nosso projeto, o nosso quadro aqui do canal Sem Parede. E antes de estar nos nossos corações, esse Sem Paredes já estava no coração de Deus, porque há tempo atrás Deus sempre falava para mim, sem paredes, sem paredes. E eu dizia para o Espírito Santo tá falando para mim sem paredes, eu não tô entendendo. Será que é pra gente ir pra rua pregar? Será que é pra gente ir pra rua cantar? Porque a gente já fazia isso. Então eu não conseguia entender o que é. Deus sempre dizendo sem paredes, sem paredes. Até Deus falar de novo para mim, semana dizendo sem paredes, que Ele já tinha nos dado, né, o local da gente falar. Que a gente poderia falar sobre o assunto que a gente quisesse, até porque ninguém tem como tirar nós daqui, porque a gente é nosso quadro, é nosso perfil. Então a gente vai poder falar sobre os assuntos que a gente gosta, né? Porque muito tempo, né, as pessoas tentaram nos calar, né? Tentaram me calar, geralmente, né? Me calar. Por eu ser mulher, geralmente, os ministérios geralmente diziam que não poderia falar, né? E hoje Deus nos deu um local onde que a gente sim pode falar. Então é sem paredes, sem barreira. É verdade, sem barreiras, né? E como o pastor acabou de falar, né? Muitas vezes nós fomos mesmo barrados de poder falar, de poder ministrar, de poder orientar as pessoas por conta de pessoas que tinham uma visão diferente, né? Pessoas que tinham uma visão de domínio, de dominar. E nós aprendemos com isso, né? Que ninguém domina ninguém. É Deus que nos orienta, é Deus que nos domina. Embora nós tenhamos uma liderança, né? Você precisa ter uma liderança assim de você para te orientar, para te discipular, para te ensinar, até mesmo para te enviar. Você precisa ter isso. Você precisa entender que nós não fizemos nada, né? Fora
debaixo de uma autoridade, né, de Deus, né, de um pastor, né, nós sempre buscamos orientação para tudo que nós fizemos, buscamos orientação, oramos, e muitas vezes que foi nos dito não, por nós estar debaixo de uma cobertura, nós não fizemos. Mas quando Deus ele nos orientou, ele nos direcionou, ele nos deu estrutura, tanto espiritual, né, quanto uma estrutura, vamos dizer assim, física, né, que nós podemos ir com as nossas mãos, com as nossas forças, né, com os nossos pés, vamos dizer assim, caminhar, né, com os nossos pés direcionados por Deus, nós sempre obedecemos a voz de Deus. E até aqui, como a minha esposa acabou de dizer, o gente tentou nos calar, tentou nos impedir, tentou ditar como nós falar, né, como nós agir, que nós não poderíamos falar sobre tal assunto, porque tem como pessoas, a gente cantaria, porque tem pessoas quem que pregaria de nós. Como assim, que tem pessoas que não podem ficar sabendo sobre tal assunto, não podem, e jamais a gente vai esconder nada de ninguém, né? Sempre que nós tivermos um assunto relacionado à Bíblia, à Palavra de Deus, uma orientação para a Bíblia, nós vamos orientar sim, nós vamos ensinar sim, porque isso é algo que vem de Deus para nós, e nós vamos compartilhar aqui com você. Sempre que Deus nos orientar, nós vamos fazer. E tanto que esse quadro, né, que é o quadro que Deus nos deu, sem paredes, ele é um quadro que não veio, né, do homem, que não veio de ninguém, né? É um quadro que vem de Deus para nós colocarmos aqui, né, no nosso canal, colocarmos aqui nas nossas plataformas para alcançar vidas, porque muitas pessoas estão presas, né? Estão presas em paredes que lhe impedem de avançar, que lhe impedem de ir, né, avante, de ir além. E nós temos esse projeto também, que é falar do reino de Deus para que as pessoas alcancem também essa força espiritual. E encerrando esse assunto, né, vamos dizer assim, que era sobre o ministério, né, como a gente deu início ao ministério pastoral. Para encerrar isso, é que a gente fez o maior erro da nossa vida, foi que a gente a orientação de Deus, de como que era para a gente fazer, da forma que era para a gente fazer, da forma que era para a gente orientar as pessoas. Porém, para que a gente tivesse as pessoas mais perto da gente, a gente queria elas mais perto da gente, a gente começou a ouvir demais as pessoas e começou a parar de ouvir Deus nessa forma, não de ouvir Deus, né? Deus sabe, né? De estar sempre ouvindo a voz dele, mas né, nessa parte de mudar algumas coisas, né? Sobre culto, sobre a forma da gente pregar e o jeito de fazer na igreja, porque a gente queria agradar as pessoas. E aí foi onde que a gente começou o quê? A perecer, né? Porque Deus começou a cobrar da gente dentro do ministério, porque a gente estava perecendo e a gente não estava entendendo por que a gente estava perecendo tanto. E Deus fez eu refletir sobre isso. E foi porque a gente parou de ouvir Ele e começou a ouvir a voz das pessoas, do jeito que as pessoas queriam que a gente fizesse, a gente começou a fazer. É verdade. E quando nós temos uma orientação de Deus, né, não devemos fugir jamais daquilo que Ele nos manda. Porque quando você foge para fazer a vontade de alguém, ou seja, porque alguém te deu uma ideia que achou que ia dar certo, e não está no propósito de Deus, né, deve-se ter muito cuidado com isso, né? Deve-se analisar e ver realmente, será que é o que Deus quer? Será que é o que Deus quer que eu faça? Colocar em oração antes de agir, né? Esse foi o nosso erro. Ao invés de nós colocarmos em oração ver se era de Deus, né, Deus com certeza falaria com nós. Não, nós fomos e fizemos, colocamos a ideia em prática. E é como a minha esposa falou, muita coisa deu errado. Mas tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado, né? Com tudo a gente aprende a se portar de forma diferente, se portar melhor, né? E sempre Deus vai nos orientar. E é por isso desse quadro, né? Para que a gente fale dos nossos erros e dos nossos acertos. Porque nós, como pastores, também nós erramos demais, né? Sim. E nós vamos trazer nesses vídeos, né? Toda semana vai ter esse quadro aqui no canal e a gente espera que você esteja conosco, né? E a gente sempre vai falar sobre o que a gente errou e sobre o que a gente acertou, né? Isso aí, verdade. É isso, gente. Não vamos se estender muito aqui nesse vídeo, porque logo nós vamos estar fazendo outro vídeo, né? Falando, né? Dando continuidade ao assunto, né? E trazendo também novos assuntos e novas ideias. Espero que você tenha gostado e que de alguma forma tenha servido para a tua vida, né? Que Deus abençoe a sua vida
e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.